mais um vídeo no canal para que possamos meditar na palavra de Deus, né? Então é um estudo que eu fiz aqui no livro de Romanos, capítulo 11, e a gente vai dar início no verso 11, onde fala dos ramos enxertados. Então eu vou fazer a leitura aqui desse verso, vai até o verso 26. Então nós vamos entender aqui esses ramos enxertados, e fala dos gentios, que somos nós, e fala também dos judeus. Então nós vamos compreender o que esses versos quer ensinar para a gente, né? Então se inicia assim. Novamente pergunta, aqui Paulo fazendo a pergunta. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ele está falando dos judeus. Ao contrário, por causa da transgressão deles, os judeus, veio a salvação para os gentios, que somos nós, para provocar ciúmes em Israel. Então aqui a salvação chegou para os gentios, então nós temos que entender que a vinda de Cristo foi para resgatar os gentios. Foi para que os gentios compreendessem o que o Antigo Testamento se referia ao Messias, né? Então, Salmos tem vários versos que falam da vida do Messias, o próprio livro de Isaías. Então, Cristo ele vem para que se completasse toda essa obra que o Antigo Testamento estava mostrando para os judeus. Então, a salvação veio para os judeus. Só que como os judeus eles rejeitaram, então ela está vindo para nós. Então, a transgressão dos judeus levou à justificação dos gentios, que somos nós. A salvação dos gentios levará aos judeus aos ciúmes. Então, por isso que tem os apóstolos, né, eles enfrentam tanta batalha, os mártires, né, por causa disso. Então, no verso 12, mas se a transgressão deles, dos judeus, significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então, a transgressão deles, dos judeus, significa riqueza para o mundo e seu fracasso, riqueza para os gentios. Por que riqueza para o mundo? Vamos entender. Então, por que riqueza para o mundo? Se todos os judeus eles aceitassem e compreendessem a vinda de Cristo, o Evangelho, com certeza nós perderíamos essa salvação. Mas por causa da sua transgressão, deles não aceitarem Jesus Cristo, então o seu fracasso se torna riqueza para os gentios, riqueza para nós. Porque por causa do fracasso dos judeus, por causa da iniquidade deles, da incredulidade deles, nós estamos pegando essa onda, esse mesmo barco, para que possamos ser salvos em Jesus Cristo. Então, no verso 13, estou falando a vocês, gentios. Paulo falando, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto meu ministério, na esperança de que, alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo, porque Paulo ele era judeu e fariseu. Então, provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Então, a intenção de Paulo era essa, provocar ciúmes nos judeus. O ministério dele era para os gentios, mas o que ele estava compreendendo é que ele, provocando o ciúme nos judeus, ele podia trazer os judeus para mais próximo deles. Alguns aceitaram, mas infelizmente a maioria não quis aceitar.
Então, no verso 15, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? O verso 15 aqui, ele fala da ressurreição, da segunda ressurreição de Cristo. Então vamos entender. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Então a esperança é que na segunda vinda de Cristo, eles possam aceitar Cristo. No verso 16, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Está falando dos judeus. Se a raiz é santa, que é os judeus, os ramos também serão. Então a oliveira, que são os judeus, é uma oliveira santa. A salvação veio para eles, então Paulo aqui considera essa oliveira santa. Agora no verso 17. Se alguns foram cortados, os que rejeitaram Cristo, e você, nós, gentios, sendo oliveira brava, tem a oliveira que dá o azeitona, né, a oliva, mas tem a oliveira brava que o fruto dela é impróprio para consumo. Então, Paulo aqui considera nós, gentios, uma oliveira brava. For enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Olha só. Por causa dos galhos que foram cortados, que são judeus, nós pegamos esse bonde. E agora fazemos parte da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Então, nós jamais temos que se gloriar por termos essa massa tão grande, maior que os judeus, porque salvação não veio para nós. Se o fizer, então Paulo diz, não se glorie contra esse. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Olha que forte que é isso. É importante que nós entendamos isso, porque saiba que não é você quem sustenta a raiz. Nós estamos sendo enxertados nessa oliveira. Enxertado que é aquele ramo, tira uma parte dela e coloca uma outra folha que não tem nada a ver com esse ramo. Então ela cresce a partir do fruto, a partir das propriedades da oliveira que já está plantada. Então não se glorie com esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então nós somos sustentados pela oliveira que os judeus rejeitaram, oliveira que são os judeus, por causa da sua rejeição. Então o ramo cortado, judeus que recusaram o evangelho, por causa dessa recusa deles. No verso 19, então diz, no verso 18, não se gloria contra esses. É que eu estou com um resumo aqui na mão, então eu estou lendo. Então os gentios, que somos nós, são dependentes da aliança de Deus com o povo judeu. Então nós dependemos da aliança que Deus fez com o povo judeu, né? No caso Israel. O verso 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé, pela graça de Deus. Não se orgulhe, mas temas. Então, deixa
Deixa eu ver aqui a minha cola. Então, o enxerto dos gentios é uma questão de graça. Então, a graça de Deus nos alcançou. A graça, ela vem de Deus. Ela não nos pertence. Ela vem de Deus, ela nos alcançou e por meio de fé nós estamos servindo a Ele. Pois, no verso 21, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará você. É bom que nós entendamos, né, esses versos do livro de Romanos, porque às vezes nós batemos no peito, né? Não somos escolhidos de Deus. Claro, Deus nos escolheu, Deus nos deu a sua graça para que possamos servir a Ele, para que possamos sair desse mundo cheio de justiça, cheio de coisas que não servem para a gente, não tem valor nenhum, para servir um Rei glorioso. Então a graça de Deus, ela nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos essa graça. A fé, né, os evangelhos falam que o justo viverá pela fé. Essa fé é a capacidade que Deus nos dá. Nós não fomos, os textos do Antigo Testamento não referem a nós, referem aos judeus. Nós não somos judeus. A não ser, né, claro, alguém que está assistindo o vídeo aí seja de família judia, aí é diferente. Então, portanto, considere a bondade. Vou ler de novo o verso 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, que somos nós. Então, Deus é justo, Deus é justiça. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Então, desde o momento que nós permanecemos em Deus, na sua bondade, nos seus ensinamentos, fazendo o que é justo, fazendo o que é correto, mesmo sabendo que tem momentos que nós temos a queda do pecado, que o pecado ainda está em nós, é a bondade de Deus que permanece na gente. De outra forma, você também será cortado. Então, aqui se refere à bondade de Deus que está em nós. No verso 23, e quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então, se está se referindo aos judeus, muitos judeus já estão se convertendo a Jesus Cristo, então eles estão sendo enxertados novamente na oliveira que são deles. O verso 24, para finalizar, afinal de contas, se você for cortado de uma oliveira brava, né, uma oliveira brava, aquela oliveira que não dá fruto, que dá fruto, mas é imprópria a consumo, se você foi, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais sem sua própria oliveira? Bom, aqui finaliza essa parte que eu queria refletir, mas continua aqui no verso 25. E esse aqui é um próximo vídeo, a gente vai falar sobre esses versos. Mas eu peço a vocês que leiam o livro de Romanos. O livro de Romanos é excelente, excelente. Nos ensina muito a compreender o desejo de Deus na nossa vida, compreender a graça. O livro de Romanos fala muito sobre a graça, então nós temos muito a aprender. Eu trouxe esse verso, muitas vezes alguém pode achar, nossa, que verso pesado, né? Mas a realidade,
né? O que a Bíblia fala é a realidade. A gente não pode viver no mundo de fantasia, sendo que a realidade é outra. Então a gente tem que viver no mundo que a Bíblia nos mostra quem nós somos, tá? Então esse vídeo que eu estou trazendo para vocês é que para cada dia nós possamos nos analisar e cada dia nós possamos se espelhar em Cristo, né? Se espelhando em Cristo, cada vez nós vamos se aproximar mais de Deus. Peço a vocês que leiam o livro de Romanos, leia também a Bíblia toda. A Bíblia ela foi feita para nós, tá? Então leia a Bíblia, se puder estudar, estuda. E espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like, deixa os comentários e até o próximo vídeo.